Você já se perguntou se a linguagem que a gente utiliza hoje está melhorando ou piorando a nossa relação com os outros? Você lembra como era a vida sem celular ou não é da sua época? Então acompanha com a gente a evolução da linguagem, das cavernas até o último stories que você compartilhou nas redes sociais. A primeira forma de comunicação utilizada pelas pessoas foram os gestos. Com o tempo, essa comunicação foi evoluindo para os desenhos nas paredes das cavernas. Um dos registros mais antigos dessa linguagem foi encontrado na Espanha e tem cerca de 40 mil anos. Foi a invenção da escrita que dividiu a pré-história da história, quando se iniciou o período conhecido como Antiguidade. A partir do século 7 a.C., os romanos começaram a utilizar o alfabeto latino, o alfabeto padrão da língua portuguesa. A primeira máquina de escrever foi inventada em 1714, porém somente em 1843 o americano Carl Stubber criou um modelo mais aperfeiçoado da invenção. No século XV, mais precisamente na década de 1430, o alemão Johann Gutenberg criou uma máquina de impressão tipográfica, tornando, assim, a reprodução de material escrito mais fácil e prático. Em 1938, foi criada a primeira impressora, uma máquina fotocopiadora que reproduz imagens e textos digitalmente. E, finalmente, em 1969, a internet foi inventada. Ela tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Mas hoje não dá nem para imaginar a vida sem internet, né? A linguagem é algo que a gente desenvolve como Homo sapiens sapiens desde a pré-história, desde a época das cavernas. A gente começa a desenvolver a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que na verdade são os gestos. Então a gente se reúne e começa a contar histórias, a construir narrativas utilizando gestos. Determinados gestos significam um objeto, uma pessoa, um lugar. E a gente começa a emitir sons. Então a gente começa grunhindo e a gente vai desenvolvendo a oralidade e a gente desenvolve esses fonemas. Determinado som vai significar determinada coisa. Conjunto de fonemas vai significar um objeto, uma pessoa, um lugar. E conjuntos de gestos também vão, né? A gente vai atribuindo sentidos. Assim a gente começa a desenvolver a linguagem. A linguagem, ela é uma mediação para a comunicação, assim como os meios, né? As mídias, as tecnologias. A linguagem é um sistema cultural que a gente criou para se comunicar. Agora, ela não serve só para a gente se comunicar, porque a gente tem que pensar o que é o conceito de comunicação. Comunicação implica compartilhamento de informação, mas comunicação implica, sobretudo, disputa de sentido. Os processos sociais, culturais, políticos, econômicos, eles acontecem com os processos de comunicação. E aí, a mais recente das grandes transformações é a internet, que vai se desenvolver a partir aí dos anos 60, com a ARPANET, o primeiro protótipo do que vai vir a ser a internet lá na frente. Temos uma série de desenvolvimentos. Em 89 vamos ter a WWW, a World Wide Web. E aí a gente finalmente vai chegar num momento em que, inclusive, essa possibilidade da gente se comunicar não vai ser só eu e você, ou todos, que é o modelo do rádio, o modelo da TV, o modelo do cinema, o modelo do impresso, do jornal, revista, impresso. É o modelo da comunicação em rede. Todos podem se comunicar com todos, com a mediação tecnológica, todos podem consumir conteúdos, elaborar conteúdos. Não quer dizer que não exista desigualdades nessas relações, tá? Mas a gente vai ter uma grande transformação aí. No momento atual, o momento mais atual da internet, a gente está vivendo a era das redes, né? A gente está vivendo a era dos aplicativos, das redes. E toda a nossa vida social, econômica, política, ela está sendo estruturada com a comunicação. E parte desse processo tem a ver com linguagem, parte tem a ver com mídia. Daí que a gente diz que a gente vive numa sociedade mediatizada. Com relação à evolução das linguagens, a gente tem, quando a internet nasce, o HTML, que era uma inscrição, uma marcação de linguagem apenas de texto, surgem os emoticons, né, que eram as marcações, 2 pontos, parênteses, marcando um sorriso. E essa linguagem foi evoluindo e as pessoas começaram a usar muito esses emoticons, esses recursos, pelo próprio teclado. Essas linguagens evoluem para os emojis. Os emojis são imagens já pré-configuradas que vão
representar emoções. O emoji tem duas características muito boas. Primeiro, ele tem uma variedade muito grande. Nos últimos 20 anos a gente deixou de ver o emoji só como uma carinha feliz ou triste, agora você tem praticamente todos os símbolos que você precisa para mandar uma mensagem de maneira rápida. E ao mesmo tempo, o emoji sintetiza uma quantidade muito grande de informação num único desenho. Se eu quero avisar alguém, convidar alguém para uma pizza, eu posso só mandar uma pizza e um ponto de interrogação, ele já vai entender o que eu estou falando. Essas duas características fazem do emoji um complemento muito legal para a linguagem escrita e, ao mesmo tempo, uma substituição ou uma maneira da gente também juntar várias informações numa única imagem. A gente tem que pensar que a gente chega num momento em que as pessoas vão se comunicar por meio de memes, porque a gente tem ali, de alguma maneira, uma super síntese de pensamentos, de linguagem verbal e não verbal, que é histórico a gente utilizar a linguagem verbal e não verbal, e a gente vai ter essa mediação tecnológica contemporânea, a ideia das redes, propriamente. O meme, na verdade, ele é um elemento da cultura que vai permitir que diversos grupos sociais que participam do nosso dia a dia se identifiquem e rapidamente estabeleçam uma relação de sentido. E o meme, propriamente, ele se repete. O meme, inclusive, ele pode ser um signo criado para contestação. Ele não é só um comunicado, um sentido que todo mundo entende, agregador. Ele também é signo de protesto. Então, desde sempre a gente vai ter isso, né? Quando a gente tem no rádio, o bordão do rádio já. Depois a telenovela, o bordão da telenovela. Nos adágios populares, desde a literatura, né, os trovadores, os mais variados, as mais variadas comunicações populares que se replicam infinitamente, pelo menos numa cultura específica. Às vezes elas conseguem se comunicar, esses objetos comunicacionais criados conseguem ser lidos e compreendidos fora daquela cultura onde eles surgiram, inclusive, porque quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de relações interculturais também, né? A gente vai ter no Brasil, num país onde a oralidade é muito importante, desde sempre, nesse momento, no Brasil, a gente vai ter a força do meme, né? Muito forte, assim como a televisão foi, né? A televisão vira a linguagem popular. E parece que cada linguagem tem o seu momento, a sua hora e o seu lugar. Às vezes eu preciso simplesmente passar uma coisa rápida, então o emoji vai sintetizar isso. Naquele momento ele foi super útil. Tem outras horas que eu preciso de algo mais denso, algo mais explicado, e aí é a linguagem verbal que vai resolver meus problemas. Às vezes eu não tenho como sintetizar muita coisa, como juntar muita informação no emoji, porque ele fica ambíguo. Então, se de repente à tarde eu mando uma palavra, por exemplo, pizza, e mando o emoji da pizza e um ponto de interrogação, às vezes isso não é o suficiente para a pessoa com quem eu estou falando entender que é um convite. De repente eu posso estar falando outra coisa e essa ambiguidade vai criar um problema. É aí que eu preciso de uma linguagem mais precisa. Mas, na velocidade cotidiana, o emoji funciona que é uma maravilha, juntando informações e permitindo uma troca muito rápida. Você sabia que em 2015 o dicionário de Oxford elegeu um emoji como a palavra do ano? Foi a primeira vez que a palavra escolhida não foi uma palavra em si, e sim uma imagem, mais precisamente o emoji que chora de rir. As diferentes linguagens, elas servem para diferentes momentos. E não adianta eu querer transformar uma coisa na outra, porque eu acabo perdendo um pouco da mensagem. Se eu quiser falar com alguém, me comunicar só por emoji, eu vou ter problemas. Assim como se eu ficar falando com alguém só na linguagem verbal, ela fica chata, ela fica monótona. Assim como eu posso tentar também conversar com alguém trocando memes. Eu vou ter espaço. Aliás, o meme e o emoji são parentes bem próximos nessa ideia de sintetizar uma quantidade muito alta de informações de uma maneira leve e divertida. Mas também eu não poderia manter uma conversa durante muito tempo só com emojis, porque esgota o significado e começa a ficar difícil de entender. Então imagina, sei lá, tenta você conversar com o crush só com emojis. E aí manda uma carinha feliz, aí recebe um coração, aí manda um... Mas espera, o que isso quer dizer? Aí manda aquele emoji com os olhinhos de coração, mas tá, e aí? Falta um complemento para o qual eu vou precisar de outra linguagem. É aí que eu volto para a linguagem verbal, ou vou para a linguagem escrita, ou tento ainda alguma outra que tiver à minha disposição. O que
está em jogo nessa questão dos emojis? Mais do que algo que eu me represento, uma carinha feliz, uma carinha triste, um cachorrinho, um gatinho, um cocôzinho para representar, elas estão ali para representar emoções. Por quê? O espaço das palavras muitas vezes não é capaz de representar o que eu quero dizer. Eu não vou. É uma coisa. Eu não vou em um sorriso, tem um sentido, tem um significado. Eu não vou em uma carinha triste, tem outro significado. Então, para evitar até ruídos na comunicação, de textos mal interpretados, olha, eu não estou ali com a minha expressão corporal, eu não estou ali com o meu olhar, eu não estou ali com os meus gestos para dar o sentido daquilo que eu escrevi. Né? Então, o uso desses emojis, ele passa a ser para atribuir sentido emocional. Segundo a Universidade de Oxford, a palavra do ano é eleita após uma extensa pesquisa em que os especialistas identificam as palavras mais populares e mais usadas. Esse resultado acompanha o comportamento social das pessoas nas redes. Vamos lembrar que toda linguagem acompanha as mudanças dentro da sociedade. A partir do momento que eu tenho uma sociedade mais plural, mais distribuída, na qual vários grupos vão também querer se sentir representadas e representados, é meio que consequência que as linguagens, todas elas, acabem acompanhando essas mudanças. Assim como na linguagem verbal, a gente vem, ao longo dos últimos 20 anos, mudando o sentido de algumas palavras, acrescentando outras, deixando de usar algumas que a gente percebeu que eram ofensivas, também, dentro do espectro dos emojis e de toda a linguagem das imagens, a gente percebe essa diversidade, esse pluralismo, chegando nessas mídias, ou melhor, chegando nessas linguagens, aparentemente para ficar, justamente para mostrar, olha, eu sou de outros grupos, mas eu também encontro nesse emoji a minha representação e a minha forma de me comunicar. Eu me sinto identificado com isso. E poucas coisas são mais importantes na linguagem do que a gente sentir essa identificação. Porque a linguagem é um dos pontos fundamentais da nossa identidade. E, portanto, se eu consigo me sentir representado por uma linguagem, em uma linguagem, há uma chance muito maior de eu conseguir interagir com outras pessoas utilizando essa linguagem. As mudanças de linguagem e as mudanças tecnológicas, elas estão interrelacionadas. A sociedade se transforma, quando a sociedade se transforma, ela demanda transformações de linguagem e tecnologia. E aí, quando vem à tona essas transformações de linguagem e tecnologia, muda de vez a nossa vida social. É uma relação dialética entre tecnologia e cultura, linguagem como produto cultural dessa interação. Então, como produtores de conteúdos, nós, Homo sapiens sapiens, desde lá da pré-história, quando a gente parou de utilizar só o corpo, começou a usar a rocha da parede da caverna, a gente começou a usar a madeira para fazer a xilogravura, a xilografia. E não só, então, as mídias, os meios, que é a ideia da plataforma que você fala, né? Multiplataforma. Desde que a gente saiu do corpo, todas as outras passam a ser nossa plataforma, nossa mediação tecnológica de comunicação, e existe uma inter-relação dinâmica com a maneira como a gente vai se comunicar nesse meio. A gente começa a se envolver com várias narrativas ao mesmo tempo, só que a gente sempre fez isso em algum grau e medida, né? Vendo TV, fazendo comida, né? A gente sempre teve essa relação. Mas se você vê, por exemplo, só o audiovisual, se você vê hoje um filme dos anos 80 de ação, que a princípio tem uma edição mais rápida, você se entendia muito mais. Então a temporalidade é outra. Então, para parar e ver filme, né? Já está em transformação, essa maneira esse hábito de consumo está em transformação, tanto que as séries ganharam tanto espaço, né? Até os filmes enxugaram de tamanho, mas mais importante do que o tamanho do livro ou do filme é as estratégias de manter esse leitor, esse espectador contigo, que essas estratégias é que fazem toda a diferença. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o tema, assista a outra parte desse programa. Se inscreva também aqui no canal da Faculdade Casper Libero e deixa seu like.